Então tá, boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa aula de hoje. Nós estamos entrando no último bloco de temáticas, né, da nossa disciplina, no qual nós denominamos de temas de ética e filosofia, tá? Nós vimos que a pessoa humana é o nosso objeto de estudo. A pessoa humana é o grande objeto, o grande centro dos negócios, ou seja, a gente pensa um negócio, a gente organiza um negócio em função das pessoas. E as questões culturais, elas acabam influenciando demais na organização dos negócios, na divulgação de um determinado produto, na forma como eu concebo a gestão ou a organização financeira de um negócio. Então, a questão cultural, o entendimento do quanto isso influencia na pessoa ou nas pessoas, ah, isso é muito importante. Então, por isso, na aula de hoje e nas duas aulas seguintes, nós tratamos exatamente do quê? Dos aspectos culturais que envolvem a pessoa, né? A pessoa humana, ela não é só um ser biológico, né? Nós somos fruto de todo um processo cultural. Eu chamo endoculturação, que é o processo de aprendizagem da cultura, né? Nós já vimos o quanto que é importante a gente criar ambientes culturais favoráveis no contexto dos negócios, e por isso a compreensão dessas características humanas, elas são fundamentais para os futuros gestores, administradores e contadores, tá? Então, eu sempre disponibilizo lá o material para vocês, além do material do estudo aqui orientado, da organização e compilação de algumas questões para a gente discutir aqui, eu deixo lá para vocês também um livro que é importante, se você puder ler, tiver um tempo para fazer a leitura, se você quer compreender, você que vai lidar, pensar coisas em relação às pessoas, compreender o quanto que a questão cultural influencia se alguém vai trabalhar mais, vai se comprometer mais com o trabalho ou não, tá, gente? Então, a contribuição que a filosofia te traz nesta etapa final é a tua compreensão em relação à pessoa humana e os seus aspectos culturais, tá, gente? Então, eu passo agora a compartilhar aqui a nossa tela para mostrar para vocês o conteúdo da aula de hoje, tá? Então, eu só volto aqui para mostrar para vocês que a gente tem disponível, tá? Que a gente tem disponível aqui na aula. Por exemplo, da semana passada, está aqui o material de estudo, tem um livro que tem os textos textos que ajudam na compreensão dos conteúdos, tem a videoaula, que é a aula da semana passada, mesma coisa aqui nesta semana, o livro, tá? Tem o livro, aqui a aula que depois eu vou deixar disponível, e o estudo orientado, o estudo dirigido aqui na nossa aula, tá? Como assim da natureza à cultura, tá? Por exemplo, você não é apenas um animal, né? Somos animais racionais, somos seres biológicos, mas a gente não é apenas este ser biológico que a gente imagina que seja. A gente é muito mais. Então, por isso que nós denominamos essa primeira parte aqui da aula da natureza à cultura, ou seja, como é que a gente sai lá daquele primeiro aspecto que a gente é apenas um ser natural, num primeiro momento, quando a gente nasce, e a gente passa a ser este ser cultural que a gente é.
A gente é fruto como eu me comporto, como eu consumo, vou consumir determinados serviços, determinados produtos, isso está muito vinculado às questões culturais, tá? Então, por isso que nós denominamos, tá? Denominamos, né, da natureza a cultura. E o primeiro desafio que eu chamo vocês à reflexão é como é que eu vou compreender a cultura e a diversidade cultural. Meus amigos, este tema, quando que eu ontem à noite estava revisando e apontando aqui os temas que a gente iria trabalhar aqui hoje, eu digo, pá, mas esse tema nunca foi tão atual como no momento presente, tá? No momento presente, tá? Este tema. Por que que ele nunca foi tão atual, gente? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. Olha o que é a mobilização e o quanto que isso repercute na questão econômica. Olha o que tem acontecido no Brasil, tá? E movimentos que começam a surgir em função desses aspectos culturais, tá? Então, este talvez seja o nosso maior desafio, como é que a gente vai compreender a diversidade cultural. Você tem o direito de pensar o que você pensa, de se comportar da forma como você se comporta. Você tem o direito de fazer as opções que você faz. Outros também têm os mesmos direitos que você tem. Só que as opções deste outro, elas são diferentes. Por isso que a gente fala em diversidade cultural. Essa diversidade cultural, ela vai estar presente aonde? Na tua organização, nas relações que você vai estabelecer profissionalmente, tá? Da forma como você vai pensar determinados produtos e serviços, precisa atender essa diversidade. Como é que você vai fazer a comunicação, né, com as pessoas? Então, nesse sentido, que eu te desafio a pensar este tema. É um tema extremamente atual, impactante, tá? Então, olhem aqui qual é o grande dilema do momento. Qual é o grande dilema? Tá? Não sei se vocês enxergam a pertinência e a importância desse tema da forma como o professor e a filosofia enxergam. Qual é o grande dilema, né, da espécie humana atual, do ser humano no momento? É exatamente conciliar o que, gente? Uma unidade biológica. O que eu quero dizer com unidade biológica? Do ponto de vista da composição biológica, eu, qualquer um de vocês, qualquer africano, qualquer norte-americano, qualquer europeu, qualquer asiático, do ponto de vista da composição biológica, tá? Da formação biológica, somos iguais. Agora, somos muito diferentes, tá? Do ponto de vista da diversidade cultural. O que nos diferencia, o que me torna diferente de vocês, de outros, tá? E nos torna diferentes exatamente a questão cultural. É a questão cultural, tá? Então, somos iguais. Por que que não se aceita o racismo, o preconceito, o machismo, né? Por que que nós não aceitamos isso hoje, gente? Ah, ah, todos os preconceitos, porque do ponto de vista biológico, nós formamos uma unidade, somos iguais. O que nos diferencia ou é a opção sexual, ou é, digamos, a cor da pele, né? Mas que isto é insignificante perto, né, do que a gente é como pessoa. Né? Não é a cor da pele, a opção sexual, a opção de trabalho que vai nos tornar
pessoa menor. E é isso que os movimentos que vêm acontecendo, as discussões que vêm acontecendo em termos mundiais, tá? Elas fazem com que não se aceite mais hoje o preconceito lá no ambiente de trabalho, né? Nos ambientes sociais, nas diferentes atividades que a gente desenvolve, tá? Então, olhem aqui, gente, alguns casos ou exemplos interessantes sobre a diversidade. E daí a gente imagina que essa discussão, está acontecendo agora e o professor está trazendo essa discussão em função dos Estados Unidos. Não, não, gente. Essa discussão, olha aqui, Confúcio, 4 séculos antes de Cristo, olha o que ele disse. A natureza dos homens, né? A natureza, a composição biológica é a mesma. Então, a nossa natureza, ela é igual para todos. O que nos torna diferentes é que você cultua um Deus diferente do qual eu cultuo. Você tem hábitos, então, diferentes. Então, são os hábitos que mantêm as pessoas separadas. Tá? São os hábitos que nos tornam diferentes. Então, é a forma de consumo de determinados produtos, é a forma como nós interpretamos a religião, casamento, política, né? Que são diferentes. Isso, gente, não é algo atual. Lembrem, 4 séculos antes de Cristo, a gente já tinha esse entendimento. Que não é algo da atualidade. E observem que a gente conseguiu evoluir muito pouco nesse sentido, né? Olha os problemas que a gente tem tido, né, no Brasil, olha os problemas que a gente tem tido nos Estados Unidos, tá? Principalmente quando a gente tem grupos extremistas defendendo determinadas ideias, tá? Por exemplo, sobre os hábitos, né, das pessoas, sobre as opções de vida que as pessoas têm, uma diferente da outra, tá? Olha o que o próprio Confúcio, que nós vimos há pouco, ele disse: se a gente oferecer às pessoas, tá, a escolha de costumes do mundo, para ver quais que são aqueles que a gente vai. Não, esse é o melhor. As pessoas vão examinar a totalidade dos hábitos, os diferentes costumes e quais que as pessoas vão preferir os seus próprios costumes, os seus próprios hábitos, tá? Então, por que você acha estranho o que o outro faz? Né? A forma como ele trabalha, a forma como ele sobrevive, porque você olha para o outro como se você estivesse olhando para si mesmo, tá? Então, normalmente, nós achamos a forma como nós estudamos é melhor, a forma como nós estamos organizados é a melhor, a forma como eu namoro é a melhor, a forma como eu constituo família é a melhor, a forma como eu organizo a minha empresa é a melhor, tá, gente? Então, isso é da característica humana, é aquilo que a gente chama, na filosofia, etnocentrismo, que você olha para o mundo como você como centro, você como referência. Então, você olha para como o outro trabalha, como o outro pensa a família, como ele pensa as relações amorosas, como você estivesse se olhando para si mesmo, tá? E este que é o nosso desafio, que daí, às vezes, a gente não compreende um comportamento diferente, uma atitude diferente, tá? Ou reações das outras pessoas, como se a gente estivesse
olhando para a gente, tá? Daí, na época que os europeus vieram aqui para o Brasil, tá? Na época que eles começaram o processo de colonização aqui, tá? E em diferentes países, olha o próprio Heródoto, analisando a questão da Europa, ele diz: o casamento na Alemanha é austero. Não há aspecto de sua moral que mereça maior elogio. São quase únicos entre os bárbaros. Quando a gente está falando bárbaros, são todos os povos que não tinham a língua latina, tá? Por se satisfazerem com uma única mulher. Daí está analisando o casamento. As exceções, que são extremamente raras, constituem-se de homens que recebem ofertas de muitas mulheres devido ao seu posto. Não há questão de paixão sexual. O dote é dado pelo marido à mulher e não por esta àquele. Então, ele diz o seguinte, tá, mas o que levou alguns países a adotar a monogamia, tá? Ou seja, que você só pode se relacionar com uma única pessoa, ou em outros países, a questão que um homem pode casar com mais de uma mulher. O que ele vai dizer? A, na Alemanha, foi o aspecto do dote, a questão econômica, tá? Não foi outra situação, tá? Então, quando a gente olha, algumas culturas aceitam que uma mesma pessoa pode casar com duas ou três pessoas, tá? A gente acha isso muito estranho. Por quê? Não faz parte do nosso contexto cultural. Da mesma forma que o casamento, a gente pode ver outras situações em relação a trabalho, em relação a outros hábitos, tá? Porque a gente normalmente olha como se fosse para a gente, tá? Olha aqui, ó. Cada qual considera bárbaro o que não se pratica na sua cultura. Gente, olha a dificuldade que a gente tem de olhar para o nosso país e dizer que a gente é um país violento, que não respeita, né, a diversidade, que não respeita as pessoas. Quando a gente fala de países violentos, normalmente nós vamos citar quem? Países de origem muçulmana, lá onde tem conflitos, né? E que a mídia normalmente anuncia esses conflitos, tá? Mas observe que você considera bárbaro, estranho, né, violento, o que não é praticado aqui. Por exemplo, nós não consideramos ah, o trânsito nosso violento, que mata mais do que conflitos em outros países. Nós não consideramos a falta de acesso à saúde aqui, que mata muito mais do que qualquer conflito e guerra em outro país, tá? Então, muito cuidado com essas situações, tá? De que como você olha para outras pessoas, ou melhor, como você olha para outros povos, para outros grupos humanos, tá? Porque normalmente aquilo que eu falei anteriormente, a gente tem a tendência de olhar para a gente, e quando eu olho para o outro, eu olho como ele fosse meu espelho, tá? Eu olho não como alguém que é diferente, mas como se ele fosse igual a mim. Ele tem que ter a mesma religião, né? Então, a minha religião é referência para eu olhar o que ele cultua como religião e Deus, tá? A forma como ele trabalha, ele se envolve no trabalho, eu olho como se eu estivesse olhando para mim, tá? Então, essas questões são bem importantes. E olha aqui, gente, quando os europeus
tá? Quando os europeus chegaram aqui, deixa eu ver, tem alguém tentando entrar. Quando os europeus eles vieram aqui para quando eles vieram aqui para e iniciaram o processo de colonização. Já tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu só ver quem é que está com o microfone. Ah, tá. Lisandro, se puder desligar o microfone, eu vou desligar. Tá. Pessoal, os europeus, quando eles vieram para cá, eles achavam, tá? Eles achavam absurdo, tá? Porque tinham algumas tribos indígenas, tá? Que quando, e mesmo em outros locais, não só aqui no Brasil, em outros locais aqui, e não só aqui no Brasil, que quando você entrava em conflito com outro grupo, como uma forma de incorporar as energias, as forças do outro grupo, o que que você fazia? Consumia um pedaço da carne daquele que foi vencido, tá? Os europeus achavam isso uma atrocidade, uma coisa de pessoas bárbaras, tá? Mas olhem aqui, gente. Os europeus, eles cometiam muito mais crueldades, tá? Eles eram muito mais bárbaros em outras situações e apenas julgavam o quê? As barbáries cometidas por quem? Aqui pelos nativos, pelas pessoas que moravam aqui. Então, isso é muito, é muito importante, porque às vezes eu condeno, eu, né, massacro o outro, tá? E não olho para aquilo que eu estou fazendo. Esses grupos de extremistas que a gente tem no Brasil, que não conseguem dialogar, eles só olham para as barbáries do outro grupo, do outro lado. Eles não conseguem olhar para as suas barbáries, tá? Olhem aqui, gente. Ah, os europeus, como eu falei para vocês, eles consideravam bárbaros os atos, né, e condenavam a questão de, aqui, quando no Brasil, algumas tribos que, quando vencia a outra, comiam um pedaço da carne como forma de incorporar a energia. É neste contexto que foi escrita essa frase. Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas que o fato de condenar tais defeitos não nos leva à cegueira acerca dos nós. Daí aqui a gente tem que pensar da forma como gestor, da forma do local que eu ocupo no contexto dos negócios. Se eu olho para os outros e os problemas dos outros, isso não pode me cegar. Eu tenho que olhar para mim mesmo, para a forma como eu estou agindo, a forma como eu estou pensando, tá? Como é que a minha organização, a minha empresa ou a minha atividade profissional ela está pensada, tá? Então, isso a gente pode trazer aqui também para o nosso momento presente. E daí, olhando para o que faziam os europeus, estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de morto. E é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e queimar aos poucos. Se a gente vai ver pela Inquisição, os europeus aqui, quando eles chegaram aqui, qualquer motivo era motivo para condenar alguém à fogueira, qualquer motivo era motivo para condenar à morte, tá? E isso eles faziam em nome da fé e não olhavam para aquilo que eles estavam fazendo como uma barbárie. Condenavam o fato de uma tribo indígena
que cometia, que, por exemplo, depois de vencer um determinado inimigo, um determinado grupo, que ia lá e consumia um pedaço de carne como forma de incorporar as energias do vencido, como um ritual, tá? E não olhava para suas barbáries. O que, que eu quero dizer e por que, que eu estou trazendo esta frase? Às vezes, nós condenamos e achamos absurdo o que outros estão fazendo, sejam outros grupos culturais, outros profissionais, mas a gente fica cego aos nossos problemas. A gente não consegue enxergar as nossas barbáries. A gente não consegue enxergar, quer dizer, os nossos defeitos, as nossas deficiências, mas nós, do ponto de vista organizacional, nós não enxergamos as nossas fraquezas. Quando eu não consigo fazer esta reflexão, eu não de não enxergar as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos, tá? A gente não consegue avaliar e propor algo que seja interessante e bom para a organização. Então, por isso que, ou quando que a gente olha para os nossos pontos fracos do ponto de vista organizacional, tá? No ponto de vista da organização, isso é justamente para que a gente não seja cego, tá? A gente não pode ser cego frente aos nossos problemas, tá? Então, a gente acha que isso é muito atual. Não. Isso a gente vem desde o início da humanidade, quando as pessoas começaram a analisar o comportamento humano, orientar determinados comportamentos, tá? Então, do ponto de vista organizacional, a gente precisa olhar para os nossos problemas, senão a gente não vai evoluir enquanto profissional, a gente não vai evoluir enquanto organização, tá? Olhem aqui, gente, o quanto era absurda algumas previsões que se fazia, né? Que se alguém é mais inteligente porque mora numa parte do país, tá? É mais inteligente, é mais desenvolvido. Nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul, normalmente olhamos para povos do norte, nordeste, com muito preconceito, tá? Com muito preconceito. Nós olhamos para outros povos como se a questão da inteligência, da capacidade, ela estivesse vinculada a um determinado ambiente. Claro que as condições sociais, as condições econômicas, elas ajudam a você se desenvolver mais, ó, de uma forma mais rápida ou mais lenta, tá? Ah, mas o fato de alguém morar num determinado local não é condição, tá, para que ele seja mais ou menos inteligente, né? A inteligência é algo que se desenvolve. Então, por exemplo, eu quero uma equipe de colaboradores, tá? Eu preciso treinar, eu preciso desenvolver, tá? As pessoas não vão nascer prontas, acabadas. Elas precisam. Por que que as empresas elas pensam treinamento, desenvolvimento, formação continuada? Não é por acaso, gente. É porque nós entendemos que as pessoas têm inteligência e elas podem se desenvolver. Não há uma inteligência, eu vou dizer assim, congelada. A pessoa é somente aquilo que ela apresenta, me apresenta neste momento. Não. Nós somos pessoas que a gente já viu em outras aulas aqui, né, com uma capacidade ilimitada de aprender, de se desenvolver. Aqui, pessoal, e olha o quanto que a questão de coisas que a gente considera estranho, né, como se achando isso muito distante, tá? Ah, por exemplo, o trânsito em alguns países que a gente pode considerar isso estranho, não, são formas, comportamentos diferentes, estranhos se comparado com
o nosso modo de viver, a nossa forma de compreender. O trânsito na Inglaterra segue a mão esquerda. É estranho em função da nossa forma de ver e a forma como nós fomos educados e a forma como que a nossa sociedade se organiza. Em relação à culinária de alguns países, nós achamos estranho. Não, isso é uma questão de hábito, tá, gente? É uma questão de hábito, tá? Por exemplo, no Japão, o suicídio na véspera do Ano Novo, culturalmente, é uma forma de limpar o nome do devedor. Gente, vocês estão percebendo como que a gente acha estranho porque nós não compreendemos e não vivenciamos isso do ponto de vista cultural. Hoje, se a gente fala que alguém como você está bonito, né? Tá gorda, né? Engordou, que legal. A gente acha muito estranho falar isso, né? Mas se a gente voltar a ver no nosso contexto cultural mais original, você era saudável a partir que engordar. Você engordou é porque você está bem. Você é magro, você não está bem. Então, essas questões são culturais em relação também aos cuidados ao próprio corpo, né? Você cuidar de alguns animais, a carne de vaca é proibida entre os hindus, a carne de porco entre os muçulmanos. Isso, gente, são questões culturais. Certamente, alguém que é católico não come carne vermelha na Sexta-feira Santa ou alguns outros dias por orientação da igreja. Gente, nenhum problema nisso. São apenas questões que a gente considera estranho num primeiro momento, mas são questões culturais dos próprios, né, das próprias culturas, tá, gente? São características daqueles meios culturais. O nudismo, se alguém andar sem roupa pela cidade, é atentado contra o pudor. Gente, nós temos locais que o nudismo é tolerado em algumas praias, em alguns locais. Então, estão percebendo? Depende muito de como nós nos organizamos na questão de sociedade. Alguns países, o adultério ele pode ser punido, tá? Observem, no Brasil, principalmente, durante muitos anos, a pessoa, eu estou falando aqui o adultério, tá? Em alguns países, ele é visto isso de uma forma até mais aceitável. Nós, aqui no Brasil, na questão do adultério, não aceitamos também, não há nenhuma punição do ponto de vista civil, tá? No Brasil. A única punição é do ponto de vista moral, daquelas pessoas que estão envolvidas no adultério, mas em alguns países isto há uma punição maior. Depende do quê? Do contexto cultural, tá? A gravidez em algumas regiões do norte do Brasil, tá? Ela é considerada uma enfermidade. A fulana não pode fazer por quê? Porque está grávida, tá, gente? Então, depende muito da compreensão, de como nós compreendemos essas situações, tá? O consumo de alimentos, tá? Não sei se vocês costumam misturar alimentos, tá? Mas é comum de, não come isso ou não come aquilo que faz mal. A mistura de alimentos. Pessoal, essa questão dos alimentos está muito mais vinculada a um contexto no qual a gente não tinha respostas da ciência pela causa da morte ou pelo fato de alguém ter passado mal. Isso se associava ao quê? Aos alimentos, tá? Por exemplo, você tinha um diagnóstico para dizer o que levou a pessoa ao óbito. Não, você não tinha nenhum exame, daí perguntava o que ela comeu, foi tal coisa. Então, você associava a morte da pessoa ao consumo de alimento, mas não isso muito mais por um hábito do que efetivamente
por alguma coisa de ordem mais científica, né? Com isso, gente, esses exemplos, tá? Eles foram gerando, tá? Deixa eu só antes ver aqui com vocês se tem alguma pergunta, alguma dúvida, gente, tá? Deixa eu botar todos vocês aqui na tela. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Tá? Eu vi que a Thaís chegou agora, não sei se a Thaís está me escutando, não? Eu acho que ela saiu. Andressa, que eu não tinha cumprimentado, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo E bem? o Renan, Tudo bom, professor? Certo. então tá. Vamos, tudo certo, Comentando tá, sobre o que o gente? senhor estava falando Alguma sobre a dúvida, questão alguma cultural. colocação, gente? Tá me ouvindo, professor? Tô te ouvindo. Deixa eu aumentar aqui o volume. Tá. Tô te Comentando. ouvindo. Ok. Comentando sobre o que o senhor estava comentando sobre a questão cultural, né? Do que a gente acha estranho nos outros países, nos outros estados, que não se reflete ao nosso dia a dia, a nossa cultura, né? Até me recordei de algo que é histórico e que reflete muito na nossa cultura atualmente, que provavelmente a mãe de cada um aqui já falou, mas é aquela coisa de, não vai comer manga e tomar leite, faz mal, não sei o quê. Porque isso é uma questão que lá atrás, né, nasceu através dos escravos, né? Que os seus senhores não queriam que eles comessem manga e tomassem leite para ficarem mais fortes, nutridos, para não desperdiçarem a fruta e a venda deles. E aí diziam para eles que era errado e que causava mal-estar para que eles não comessem, né? Então, coisas que são impostas culturalmente e que a gente acaba seguindo sem saber, né? Como se fosse algo como uma rotina cultural nossa mesmo. Exato, é. Ah, a gente tem em relação a essa situação que era ligada à escravidão, mas tem muito mais dessas situações são ligadas às informações e diagnósticos de saúde, né? Vou dar um exemplo. Eu jantei, né? Daí fui dormir, passei mal. A primeira coisa que as pessoas associam, e era muito isso na, 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 nos óbitos das pessoas, que você vinculava o óbito à alimentação porque não tinha um diagnóstico. Tá? A pessoa faleceu, né? Não tem mais pulsação, não tem o que analisar. Tá? E essas visões equivocadas, tá, gente? Elas geram aquilo que a gente chama determinismos. Esses determinismos, eles são perigosos, tá? Que eu identifico alguma situação, eu analiso mal, não por uma situação mais acadêmica, científica, mas eu associo a um preconceito e eu cultuo este preconceito ou esta visão equivocada, tá? Eu vou apresentar agora para vocês, eu não sei se a Thaís me escuta. Sim, professor. Tá ok. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês, tá? Então, olhem aqui, gente, como que, principalmente no ambiente de trabalho, às vezes a gente acaba fazendo a seleção de determinados colaboradores a partir de visão preconceituosa, tá? Então, essa visão do determinismo biológico, gente, ele gera muitos preconceitos, tá? Ele faz muito mal para as pessoas. Olha aqui, são velhas e persistentes as teorias que atribuem capacidades, potencialidades
à raça ou a determinado grupo. Gente, você vai se desenvolver mais ou menos de acordo com as condições sociais que a sociedade ou o teu grupo social te propiciar. Tá? Então, olha aqui, os nórdicos, que são brancos, são mais inteligentes que os negros. E isso, gente, tem essa repercussão até hoje na sociedade. Olhem o quanto que o problema que nós estamos enfrentando na atualidade. E este preconceito em relação a negros e outros povos, gente, tem a ver com essas visões deterministas. Em algum momento, alguém defendeu, ou algumas pessoas defendem, e que a gente tem presente isso até hoje na nossa sociedade. Os alemães têm mais habilidade para mecânicos, os judeus são avarentos e negociantes. Gente, esse tipo de afirmação, ela é fruto exatamente do preconceito, de um entendimento equivocado em relação à capacidade, à potencialidade humana. Então, você vai escolher alguém, um colaborador, vai selecionar, não em função da raça, mas daquilo que ele pode te oferecer. E não é a raça que é determinante para isso, ou uma outra característica. Os norte-americanos são muito mais empreendedores, os portugueses são trabalhadores e pouco inteligentes. Não, gente, isso já tem provado, e muito se provou, que nada dessas afirmações, ou nenhuma dessas afirmações, se confirmaram. Os ciganos são nômades por instinto. Não, eles são nômades por uma opção cultural, é uma forma de vida, é um hábito, é a forma de viver. Olha que, os brasileiros herdaram a preguiça dos negros. Gente, como assim herdaram a preguiça dos negros, se eram os negros quem efetivamente trabalhava e trabalharam neste período, desde a chegada aqui da colonização, do início da colonização, até 1888, gente. Tá? Não dá para aceitar esse tipo de situação, a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Esse tipo de afirmação, gente, tá? Então, quando você escutar alguma frase ou alguma situação mais forte em termos de preconceito, você vai ver que a origem está aqui, nessas visões equivocadas que a gente tem sobre pessoa, sobre suas capacidades, potencial de desenvolvimento, tá? Todas as pessoas são capazes, a não ser que ela tenha algum problema neurológico, tá? Todos têm capacidade e potencialidade para se desenvolver, tá? Então, olhem aqui, gente, o que a gente tem como resposta da antropologia, da filosofia, tá? Para os antropólogos, as diferenças genéticas não são determinantes, né, das diferenças culturais, tá? Ou seja, não existe correlação significativa entre distribuição dos caracteres genéticos e distribuição dos componentes culturais. Vou dar um exemplo. Se alguém de vocês adotar, neste momento, ou amanhã, uma criança que veio do Congo, uma criança que veio do Egito, uma criança que veio do Japão, uma criança que veio dos Estados Unidos ou da Suíça, essa criança, ela vai crescer e vai se desenvolver com que hábitos culturais? Os hábitos que você estiver desenvolvendo com ela, os valores que você estiver desenvolvendo com ela. Por isso, gente, a gente quebra aqui aquela ideia, eu tenho que adotar, né? Não sei se não é filho biológico. Gente, a gente quebra essa teoria pela própria ciência que estuda a pessoa humana, psicologia. Claro que tem, às vezes, algumas situações que podem repercutir, tá? Mas não é o aspecto de que a pessoa já está determinada ao nascer.
A questão da divisão do trabalho por sexo trata-se de uma determinação cultural, tá, gente? Eu costumo dizer que, em alguns momentos, em algum ambiente, se o homem fosse lavar uma louça, meu Deus, caiu o Bilal, né? Era uma coisa assim, fora, né, de comum, né, gente? Não, não é isso. É uma questão cultural, é pela educação. Pode olhar para a casa de vocês, o ambiente da casa, que a educação para os meninos é diferente da educação que a gente dá para as meninas, tá? Isso acontece na nossa casa, tá? Na casa de todos, tá? Então, por isso que o comportamento das pessoas, como é que eu vou formar uma equipe, né, focada? Como é que eu vou desenvolver? Gente, olha aqui, o comportamento dos indivíduos depende de aprendizado. Você é aquilo que você aprender. Aquilo, então, se eu quero me desenvolver mais, eu vou me envolver mais com conhecimento, etc. Né? Nós somos o que, gente? Aquilo que a gente é resultado do processo que se chama endoculturação, que é o processo de aprendizagem dos elementos da cultura. Por isso que o menino e a menina, eles agem diferente, não em função dos seus hormônios, mas em função da educação diferenciada. Nós damos uma educação e a gente respeita isso. É importante se nós consideramos isso importante, tá? Mas o comportamento, ele depende do quê? Da educação, tá? Então, as pessoas, elas precisam aprender. Então, se as pessoas aprendem, daí a gente, mas daí é importante treinar, desenvolver as pessoas, que são conceitos que o gestor, que o administrador, que o contador, isso é importante lá na empresa, mas por que é importante? Porque quem dá essa informação ao gestor é a filosofia, né? É a sociologia, é a antropologia que te dá esse tipo de informação. Tá? E daí, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, da mesma forma como a gente acha que o determinismo biológico é que vai dizer se uma pessoa ela vai ser a origem dela, o nascimento vai ser a origem de sangue que eu falo, determinar se ela vai se desenvolver mais ou menos. Algumas pessoas acreditam no determinismo geográfico, ou seja, o fato da pessoa ter nascido no centro da cidade, ou numa área mais desenvolvida da cidade, ou ter nascido lá na vila, que vai impactar no comportamento, ou na aprendizagem, ou no desenvolvimento. Gente, o que vai impactar é exatamente aquilo que a sociedade oferecer para essa criança. Se eu pego uma criança da vila, uma criança que nasceu lá no interior da Amazônia, e der as mesmas condições, essas crianças vão se desenvolver com as mesmas potencialidades, com as mesmas capacidades. Não é o ambiente físico que determina, tá? É exatamente a diversidade cultural, tá? Então, por isso, não podemos acreditar em fator clima. O pessoal lá do Nordeste é mais preguiçoso em função do clima. Não, gente. Primeiro que é uma visão preconceituosa o termo que eu usei aqui. Eu só usei para exemplificar essa questão do determinismo geográfico, tá? Então, pessoal, os antropólogos, né, os filósofos que estudam as questões culturais refutam esse tipo de determinismo, tá? E demonstram que há uma limitação, mas uma limitação muito grande, né, na influência geográfica sobre os fatores culturais, tá? Exatamente o que? O ambiente sociocultural, o acesso à educação, as condições econômicas e sociais que vão fazer com que alguém se desenvolva, tá? Então, por isso que nós acreditamos, né, na educação, as empresas elas trabalham em formação continuada, em desenvolvimento dos colaboradores permanentemente, tá?
É possível e é comum existir uma grande diversidade cultural localizada no mesmo tipo de ambiente físico, como, por exemplo, numa organização. Por que a gente tem conflitos? E você, como profissional, que vai ocupar um posto diferenciado, precisa fazer a administração de conflitos, porque no ambiente profissional nós estamos falando de pessoas com o quê? Com uma diversidade cultural, tá? A gente não pode aceitar essa a visão de que há uma ação mecânica das forças naturais sobre a humanidade. Não, não, tá, gente? Olha aqui, a posição moderna da antropologia, ela diz o seguinte, que a cultura age de forma seletiva, explorando determinadas possibilidades e limites ao desenvolvimento, tá? Que quem dá toda essa situação é o próprio ambiente sociocultural. Então, você vai ter determinados comportamentos. Os colaboradores da organização vão ter determinados comportamentos de acordo com o contexto cultural. Por que a gente fala em desenvolver uma cultura na organizacional? O que eu quero? É uma visão, é um entendimento. Gente, eu estou falando de cultura porque eu quero criar um ambiente propício, que as pessoas todas estejam focadas, né? Então, mas por que a gente fala em cultura organizacional? Porque a gente quer criar um ambiente favorável àquelas atividades, àquelas situações que nós estamos envolvidos lá no ambiente de trabalho, de produção, de trabalho, de dedicação, tá? Então, com isso, se eu tenho essa cultura organizacional bem consolidada, as pessoas estão comprometidas, as pessoas é uma das possibilidades, pode não estar também, né? Mas as diferenças existentes entre os humanos não podem ser explicadas, tá, em termos das limitações que lhes são impostas pelo aparato biológico ou geográfico, tá? É exatamente a questão cultural, tá, gente? E a cultura que vai fazer com que a gente tenha determinados comportamentos, tá? Se comporte de uma forma e não de outra, tá? Então, a questão cultural, ela é fundamental que a gente compreenda, principalmente cada um de vocês aí que vai trabalhar e estar à frente, né, de pessoas, tá? Vai estar lidando com pessoas. Então, hoje, né, foi o nosso primeiro tópico, né, da natureza à cultura. Então, a gente tem uma situação biológica que é igual para todos, mas nós trabalhamos de uma forma diferente, concebemos a ideia de trabalho diferente, tá? Nos dedicamos no ambiente de trabalho diferente do outro, justamente em função do quê? Em função das questões culturais. Então, eu vou querer uma equipe coesa de trabalho, eu vou ter que construir todo um aspecto cultural, eu vou ter que trabalhar as questões culturais. Tá bem, gente? Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Alguma pergunta? Quer falar, Andressa? Não, eu ia dizer que muito bom o conteúdo da aula de hoje. Até algo que é difícil a gente ter nas cadeiras, algo que reflita sobre a nossa questão cultural desde o passado até a atualidade, né? Então, o conteúdo que o senhor trouxe hoje foi muito agregador. Agradeço pela montagem do conteúdo e pela forma que ele foi dado. Eu acredito que foi bem válido, assim, me fez refletir sobre várias coisas e também ajuda a gente a visualizar a atualidade de uma maneira melhor, né? Exato, porque o nosso conteúdo de hoje, gente, não é apenas para a gente olhar o ambiente organizacional. Sim, é para olhar um ambiente organizacional, porque
os problemas que estão presentes na sociedade, eles acabam se refletindo, né, nas organizações. Então, se a gente tem machismo, se a gente tem preconceito, né, isso vai se refletir aonde? Lá no ambiente organizacional, tá? Então, a mudança cultural, o entendimento que as pessoas podem ser diferentes, precisa ser trabalhado nos diferentes ambientes, tá? Mais alguma pergunta, mais alguma colocação, gente? Se não, eu vou fechar agora a nossa aula de hoje, da gravação. Eu lembro que todas as aulas estão lá no AVA, tá?